Olá, sou Alexandre Silvério, CIO da ZQuest, e estou aqui para falar para vocês hoje a respeito do cenário, dos mercados e do desempenho dos nossos fundos no mês de abril de 2019. Começando pelo cenário e iniciando pelo cenário externo, claramente o cenário externo vem trazendo alguns desafios do ponto de vista tanto de desaceleração de algumas economias globais, principalmente Europa e China, bem como também um recrudescimento das discussões comerciais entre as principais economias do mundo, principalmente Estados Unidos e novamente a China. Esse cenário externo é um cenário que deve prevalecer ao longo do ano, ou seja, um cenário de baixo crescimento nas principais economias, sem necessidade que os bancos centrais aumentem ou façam políticas restritivas, sejam monetárias, sejam fiscais, muito pelo contrário. E nesse sentido, as tensões comerciais devem trazer volatilidade para o mercado, mas de alguma forma nós acreditamos aqui na ZQuest que o cenário externo não trará um grande risco de ruptura a ponto de atrapalhar o cenário doméstico. Em relação ao cenário doméstico, nossa grande preocupação no momento, sem dúvida alguma, é a dificuldade da atividade retomar o seu curso normal. O primeiro trimestre está se encerrando de uma maneira em que o PIB provavelmente vai ser negativo no trimestre contra trimestre, evidenciando a dificuldade da economia brasileira de fazer a sua retomada. É óbvio que o Banco Central segue com uma política monetária extremamente relaxada, com juros no seu nível mais baixo de todos os tempos, mas o conjunto da economia, seja através dos estímulos que o próprio governo vem diminuindo, né, a participação dos bancos públicos na economia tem diminuído e a dificuldade do ritmo de aceleração da expansão de crédito vem trazendo essa atividade mais fraca ao longo do tempo. Isso associado a um cenário político em que há uma grande ansiedade em relação à aprovação das reformas e principalmente da reforma da Previdência. É óbvio que o mês de abril foi marcado pela aprovação na CCJ do relatório da reforma da Previdência, mas claramente ficou evidenciado também uma dificuldade grande da atual administração em fazer a coordenação dos esforços e encaminhar a questão da reforma da Previdência de uma forma mais célere no Congresso. Acreditamos hoje que, muito provavelmente, teremos sim a aprovação da reforma da Previdência ao longo do segundo semestre, talvez uma reforma não tão agressiva ou não tão audaciosa quanto a inicialmente pensada pelo ministro Paulo Guedes, mas certamente há um consenso hoje dentro da sociedade, há um consenso até mesmo dentro do Congresso, de que o Brasil precisa atacar a questão da Previdência de uma forma muito incisiva e sem isso, provavelmente, a gente passará mais tempo com essa atividade, como já foi ressaltado aqui, muito fraca. Portanto, nós estamos com um cenário hoje cautelosamente otimista, eu diria, menos otimista do que no início do ano, pela essa dificuldade da economia deslanchar, mas o cenário estrutural da ZQuest segue otimista, o cenário micro das empresas continua melhorando aos poucos, com as empresas apresentando resultados melhores, e a gente fica então no aguardo de que o cenário macro comece a melhorar e para isso a reforma da Previdência é tão importante. Do ponto de vista de estratégia dos nossos fundos e dos resultados, o que eu gostaria de ressaltar esse mês é que os resultados estão consistentes com esse mercado um pouco mais volátil e mais difícil nesse início de ano, pelo menos na nossa perspectiva. Começando pelos fundos de ações, o destaque do mês de abril foi o ZQuest Ações, teve um destaque positivo, de um desempenho de 1,7% no mês de abril, superando o Bovespa em 0,8% e acumulando 5,9% no ano de 2019. Nos nossos fundos long short, o Total Return, nosso principal fundo, teve um desempenho levemente negativo, caiu 0,09%, mas mantém uma performance consistente de médio prazo. Nos últimos 12 meses, o Total Return tem um acumulado de 6,89%, 109% do CDI. Seguimos com uma carteira muito voltada para os cíclicos domésticos e reduzimos as exposições dos cíclicos globais durante o mês de abril em todas as carteiras de equities da ZQuest. Nos fundos macro, destaque para o nosso fundo ZQuest Multimax, rendeu menos 0,5%, ele está com 0 de rentabilidade no ano, absolutamente dentro do contexto de volatilidade esperada para esse produto. As principais posições do Multimax hoje são no mercado de juros,
aplicados em juros nominais e, no caso, a gente fez uma posição tomada em inflação implícita do ano, dos próximos 12 meses. Nos fundos de crédito, destaque para o fundo Azequest Altro, 111% do CDI no mês, 120% em 12 meses. Esse fundo permanece fechado para as novas captações, aguardando uma melhoria no mercado primário e secundário dos títulos de crédito. Mas a gente segue com uma carteira bastante adequada para a meta de performance desse produto. E, finalmente, os fundos de arbitragem, o grande destaque, o nosso fundo Azequest Legan Termo, com 108% no mês, acumulando 109% no ano de 2019. Mais uma vez, muito obrigado. Espero revê-los em breve em mais um vídeo da Azequest. Até a próxima.